achar que o nosso trabalho ele acontece de forma muito passiva. O que eu quero dizer com passividade? É tipo assim, eu tenho que ir aqui me preocupar se ele está enxergando bem ou não, prescrever o óculos para ele e pronto. Isso é muito passivo. E quando você tem um posicionamento ativo, é quando realmente você vai ali, não, mas eu quero dar uma palavra, eu quero dar uma orientação que esteja além do que ele estava esperando. Né? O que ele estava esperando? Né? E é isso que você traz aí. Essa preocupação. Eu acho que tem vários aspectos que diferenciam um bom profissional de um profissional medíocre, vamos dizer assim. Sim. Que temos muitos. E para que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer com mediocridade, porque as pessoas sempre olham a palavra medíocre como uma conotação bem ruim. Medíocre é ser mediano. Né? Sim. Então, como é que você faz para não ser um profissional mediano e se diferenciar dos outros? Esse é um aspecto importante. A mentalidade, né? Eu atendi uma moça essa semana, sei lá, tinha 16 anos. Tava com menos 12. Não tava legal. Não tava legal. Aí eu conversei bastante com ela, que tipo assim, você precisa se cuidar, ir no Hospital São Paulo, procurar ajuda para que isso não piore. O que você quer ser no futuro? Eu quero ser fisioterapeuta, eu quero ser jornalista. Opa, jornalista talvez já vai te atrapalhar um pouco, fisioterapeuta às vezes, ou outra profissão, essa dificuldade visual sua vai atrapalhar. Então, eu quis tocar ela nesse sentido. Olha, você precisa procurar ajuda, procurar alguém que vai te adotar, e você adotar um médico e vai cuidar, porque você ainda tem, se tem 20 anos, você ainda tem mais uns 80 anos de vida. Pois é. Mais uma questão de conscientização, né? Sim, que falta, né? Sim, eu acho que tem algumas coisas que a gente só aprende no dia a dia. Né? Tipo, eu fui professora de faculdade, né? 8 anos. Hoje eu tô tá com 2 anos que eu tô solo, né? Solo, ou seja, eu tenho os meus próprios cursos e etc. Mas eu fui professora de sala de aula 8 anos, então eu sei como é que são as grades curriculares dos cursos, né? Da grande maioria das instituições que tem no Brasil hoje de optometria. E falta isso por mais que tenha ali o estágio clínico, que em alguns modelos de formação o estágio é mais intenso, tem aquela experiência ali, mas eu acho que ainda falta um pouco mais de trazer essa consciência, que essa consciência tem que partir dos professores. Tipo, eu tenho a minha própria experiência e levar isso para a sala de aula, não somente nos aspectos técnicos do conteúdo, porque realmente existem pequenas falhas no modelo educacional, não somente dentro da optometria, mas eu acho que no modelo educacional do Brasil no geral. De forma geral, com certeza. Porque se fala muito simplesmente, não, eu tenho que seguir aqui a ementa e o aluno tem que passar nessa disciplina, mas aí essa parte que eu costumo chamar de o juízo clínico, ou essa experiência ou esse traquejo que a gente acaba ganhando com os pacientes, né, na comunicação e tudo, poderia se virar uma disciplina. Eu acredito nisso, mas não existe esse formato e aí acaba que se torna uma ação que às vezes pode existir ou não por parte dos professores, né? E, então, às vezes o aluno termina o curso, o egresso, né? Ele sai do curso e aí tem aqueles que não atendem, não querem atender. Mas por que eles não querem atender? Se eles fizeram o curso inteiro. Aí vem essas questões. Por que eles não querem atender? Porque eles têm medo da relação com o paciente. Não é porque eles não sabem fazer alguma coisa técnica. Porque se eles fizeram o curso até o fim, por que eles não sabem? É meio sem sentido, assim. Eu assisti uma live sua esses dias e você estava contando, né? Que veio muito da Colômbia, veio um pouco dos Estados Unidos, um pouquinho da Europa, mas muito da Colômbia. Aí eu sempre pegava algum livro, alguma coisa para estudar, aí eu vinha assim, borrado. Alguma coisa assim, eu falei assim, gente, mas isso daqui não é português. Aí quando eu vi aquilo e você abriu minha mente, eu falei assim, gente, eu tenho que traduzir. Esses dias eu estava assistindo, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista também. Eu estava assistindo um professor e ele sempre falando, voltagem, voltagem. Eu, caramba, meu senhor, no Brasil não se fala voltagem, é tensão. O termo técnico é tensão. Aí, de repente, eu fui observando um pouco mais, depois dessa... Ele está usando uma imagem que está em inglês. E está voltagem. Ele está repetindo voltagem. Ninguém nunca parou para ele e falou assim, olha,
no Brasil é tensão. Em Portugal pode até ser voltagem, nos Estados Unidos voltagem, mas aqui no Brasil é tensão. E na hora que você deu esse toque, que tudo que a gente está recebendo veio de fora, e muitas vezes nós não traduzimos direito, me ajudou muito na hora de estudar também. Eu estou fazendo um trabalho que assim, eu estou pegando vários trabalhos e estou separando para poder fazer alguns vídeos para o canal aqui. Então, por exemplo, eu peguei a anamnese. Aí a anamnese me deu lá 30 páginas. Eu, não, gente, tá errado. Aí eu fui separando. Aí eu fui vendo que tem várias partes separadas. Sintomatologia. Aí deu mais tanto. Então, aí eu fui vendo vários termos que eu tinha que traduzir. Muitas vezes, aí eu punha lá no Google Tradutor, né? Deixava em automático e aparecia espanhol. Aí eu, professora Rebeca aqui. Tem até um termo que é bem comum, que é posição primária de mirada. A palavra mirada não é posição primária do olhar, né? Então, tipo, eu acho que aqui em São Paulo o pessoal usa mais do olhar mesmo. Mas é porque, assim, a formação em São Paulo, ela tem uma origem mais nacional mesmo. Mas nas outras regiões, a essência veio da Colômbia, né, das formações. Porque os primeiros movimentos, né, das pessoas que trouxeram a optometria para o Brasil, isso no advento da formação, vieram com a formação da Colômbia. Brasileiros que vieram com a formação da Colômbia. E depois as instituições, as universidades colombianas que vieram para poder fechar convênios, né, no Brasil. E aí a gente tem resquícios aí, tanto de atuação clínica quanto das palavras, né, que você vê ali nos materiais, que se misturou, né, com o português do Brasil, que misturou com a optometria brasileira, vamos dizer assim. Mas o que eu costumo dizer é que a nossa optometria ela não tem ainda muita identidade própria. A nossa optometria aqui no Brasil. Gostei. A gente está num processo de construção dessa identidade, mas que ainda estamos engatinhando nesse aspecto. Eu né? sinto que eles nadam no raso. Eu acho que o optometrista, hoje em dia, até mesmo por uma questão comercial, uma questão de sobrevivência, né? Não é uma questão de julgamento, mas eles estão nadando sempre no raso, fazem sempre o mínimo de uma profissão que é linda, né? Que é tão profunda, que vai além dos olhos, o cérebro, os olhos nada mais é que a extensão do próprio cérebro, né? E o pessoal fica ali no sentido de sobre refração, cuidado visual, né? Tanto é que a conversa de vocês dois aqui parece que nós estamos falando de uma outra profissão. Como que você enxerga isso? Eu acho assim, Fernando, que na realidade devem existir dois modelos, não dois modelos, mas duas identidades optométricas de base. Tá. Uma que é essa comercial, ela tem que existir, porque o optometrista, nós temos o optometrista que é clínico e nós temos o optometrista refracionista. Isso é fato, isso é a realidade. Porque a cultura optométrica a nível mundial, se a gente for analisar até mesmo lá fora, ela veio da ótica. Ela está atrelada à ótica. Isso é histórico. Tá? E no Brasil não é diferente. Então, culturalmente, no Brasil, o modelo de optometria ele veio atrelado à ótica. E aí tem gente que concorda, tem gente que discorda, né? Então, existe essa discussão, né? Tá. Mas o que eu vejo é que é o seguinte, eu tenho o optometrista, não, eu quero ganhar dinheiro fazendo optometria. Tá, como que você ganha dinheiro hoje fazendo optometria? Nadando no raso, fazendo refração e trabalhando, sei lá, para as empresas que eles quiserem trabalhar. Mas é só esse modelo de optometria que deveria existir? Não. Por quê? Hoje nós não temos proporcionalmente optometristas o suficiente para atender a demanda que a gente tem no Brasil, né? São poucos, né? Sim. Isso está se construindo. E vamos colocar os números de hoje, de 10 mil optometristas, por exemplo, que temos no Brasil. Desses 10 mil optometristas, a gente tem que ter uma parte desses optometristas que fazem um trabalho mais especializado. Porque a optometria ela é uma ciência. Hoje ela não é simplesmente um formato de como ela chegou no Brasil, que era simplesmente, eu vou só refratar aqui e escolher uma lente. Não é o óptico prático, né? Que na época se chamava óptico prático. Não é mais. A optometria brasileira ela não tem mais essa característica. Ela tem uma característica científica. A gente tem um modelo clínico muito mais forte hoje. Só que não são todos os profissionais que vão exercer esse modelo. Por quê? Porque, felizmente ou infelizmente, né? Não sei, não teria como diferenciar uma coisa da outra, mas
Ainda não se vive clinicamente 100%. Não tem como você viver clinicamente 100%, você sendo só clínico na optometria. Tá. Então, a gente tem profissionais que atendem nesse modelo mais básico. Comercial. Mais comercial, Tá. que vai existir sempre. Eu não discordo desse modelo. Mas nós temos que ter os profissionais que fazem o trabalho diferenciado. Tipo assim, tá, eu fiz a refração aqui, mas percebi que esse paciente, por exemplo, tem uma insuficiência de convergência. Eu tenho que fazer vista grossa para esse paciente? Não, eu tenho que saber que não. Mas eu tenho um colega que trabalha aqui do lado e que ele é especialista nessa avaliação e ele vai tratar esse paciente. Então, esse profissional ele tem que existir. Esse optometrista, essa optometria. Então, eu não discordo da optometria comercial. Tá? Eu trabalhei muitos anos na optometria comercial. Né? Então, só que eu tomei a decisão de não, eu quero ir para uma optometria de outro nível. Você começou na optometria comercial? Sim. Dentro de uma ótica normal. Muitos anos. Quando eu comecei a sair da ótica foi em 2016. Que eu terminei a minha especialização e comecei a atender na clínica. E até 2019 eu atendia clínica e ainda mantinha a minha optometria comercial. Ainda atendia para ótica e tinha o meu trabalho clínico. Era tão engraçado porque eu atendia meus pacientes num modelo mais acelerado, né? Aqueles atendimentos por ordem de chegada, mas tinha paciente que eu dizia, eu não vou poder prescrever só o óculos. Eu vou te encaminhar aqui, ó, para esse endereço. Nesse lugar, a gente vai fazer uma avaliação com hora marcada, a consulta vai durar 1 hora e eu vou te oferecer isso. Aí a pessoa ia decidir. Então, eu tinha essa liberdade, obviamente, dentro do local que eu trabalhava, né? E aí a pessoa tomava a decisão se queria ir ou se não queria, mas de fato eu fazia como quando eu encontrava uma suspeita de patologia. Tá. Tipo, eu encaminhava para mim mesma, entende? Então, e funcionava. Então, depois foi que a partir de 2019 eu deixei completamente o trabalho com a ótica, né? Mas eu comecei no trabalho com a ótica desde 2009 até 2019, ou seja, Caramba, eu trabalhei foram 10 anos. com o modelo comercial. Mesmo antes clínico. de liberado, entre aspas, assim que eu posso te dizer. Como que era essa relação? Porque acredito que viver de um consultório próprio hoje se tornou mais fácil a partir da questão que foi se dado o aval, assim que eu posso dizer. É isso? De uma liberação? Mais ou menos isso, né? Trouxe uma tranquilidade. Trouxe uma né, tranquilidade, entre aspas, né? Tá sendo uma luta diária para vocês, acredito eu, né? Mas deu uma certa tranquilidade. Não vai chegar a polícia civil bater na porta e do nada, e acredito eu, né? Mas, então, isso está relacionado ao pouco tempo de liberação? Ao viver, você acha que você vê uma luz no fim do túnel no sentido de, após liberado mesmo, de fato, terão mais consultórios de optometria? É porque assim, a gente está falando de 2 assuntos diferentes, né? Até mesmo antes, eu acho que vamos deixar o assunto da liberação um pouco de lado e eu volto já para ele. É porque dentro do modelo clínico, dentro de ter consultório, existem modelos. Então, tipo, tem o modelo clínico onde o optometrista ele tem o consultório e ele atende para ótica, mas ele tem o consultório dele próprio, só que a demanda é alta. Né? Então, tem esse modelo. E tem um modelo clínico que ele atende por hora marcada. Esse modelo de hora marcada, ele é o mais escasso. Né? Que é o, tipo, o paciente tem que agendar. Né? Tá. Então, esse modelo que é comercial ainda, porque assim, tem um modelo em que o optometrista ele trabalhava na ótica. Aí depois ele começou a sair da ótica, a ter o consultório dele próprio, mas ele atendia ainda com vínculos com as óticas. Algumas óticas, Isso. sim. E aí, eventualmente, aparece um paciente particular, coisas do gênero, mas é um trabalho, para mim, é o mesmo modelo de trabalho que você atenderia se fosse dentro da ótica. Para mim, não muda muita coisa. E isso já acontecia antes mesmo da liberação. Liberação, 1000 aspas aqui. Né? E isso é uma coisa. Agora, esse assunto da liberação é até importante, porque isso está sendo muita pauta. E eu aproveito aqui para falar para os meus colegas optometristas, não importa o nível de formação, que o fato de a gente ter recebido essa liberação não significa que você tem que sentar sua bundinha na cadeira e achar que vai ficar tudo bem, porque não vai. Né? Na realidade, essa foi uma porta que foi aberta, que foi a partir de uma luta gigantesca que já acontece há anos, né? Nessa busca. É uma porta para que a gente, na realidade, perceba que abriu-se uma porta. Agora é que a gente tem que escancarar essa porta. E não achar que não, tá tudo bem. Agora a gente tem essa liberação e tá tudo certo. Porque não é assim. Na realidade, a gente está vendo o contrário. Então, as pessoas
os optometristas acabaram... Não, tá tudo bem agora. Agora eu vou poder trabalhar tranquilo. Não. Agora que os opositores, vamos dizer assim, estão trabalhando para derrubar isso que foi construído. Então, a gente não pode esfriar. Né? Então, esse movimento de os profissionais pensarem que, não, agora tá tudo tranquilo, é um tiro no pé. É meio equivocado. É equivocado. Porque a gente não tem tranquilidade. Outro dia eu conversava, faz um tempinho já, eu conversava com um advogado que ele disse assim, Rebeca, mesmo quando vocês tiverem a regulamentação, vocês vão continuar com risco de serem processados. Porque a gente está falando de uma relação profissional da saúde paciente. O paciente pode muito bem dizer que você foi negligente com ele e lhe processar. Pronto. E acabou. Então, ou seja, é uma responsabilidade. Só que a gente não tem essa regulamentação ainda. Então, por que o profissional, ou o estudante, ou o optometrista no geral, acha que porque a gente conseguiu um aval, que não é um aval, simplesmente o superior, o ministro disse, tá, tudo bem, eu reconheço que existem esses profissionais, e aí, cadê o Congresso? Cadê a regulamentação desses profissionais? Tá. Ele questionou isso. Então, a gente tem que correr atrás de finalizar esse processo, e não achar que está tudo bem, porque não está. E isso está relacionado... Para conseguir isso, vocês precisariam o quê? Movimentação política, apoiar o conselho, ir nas manifestações. Enfim, ao invés de ficar contra as pessoas que estão tentando fazer alguma coisa, se juntar a elas, se unir a elas. Né? E quem são essas pessoas? São as nossas entidades. São os nossos conselhos regionais, o Conselho Brasileiro, ou quem realmente está buscando isso. Então, o que a gente está vendo é que, pelo menos nos últimos meses aí, depois dessa movimentação, é que nós estamos vendo uma intriga que está acontecendo dentro da própria categoria, uma categoria minúscula que é a nossa. Né? Então, já fica aí a dica não, a orientação ou o estímulo aí para os meus colegas optometristas que estão nesse processo. A gente tem que fazer o movimento, na realidade, crescer e não rachar. Né? Porque o que eu estou vendo e o que eu estou escutando, porque, na realidade... Hoje em dia eu me considero mais neutra nesse processo no sentido político. Eu apoio tudo o que eu vejo que está funcionando para a minha categoria. Então, eu sempre participei dos movimentos em que eu via que estavam tendo resultados, e não contrário a ele. Então, fica aí a orientação para os meus colegas, porque as pessoas acham que realmente agora está tudo em paz, mas não está. Depois que teve essa liberação, eu recebi 2 processos. Tá. Entende? Isso está relacionado... ao que o paciente achou que você agiu de forma equivocada e ele se sentiu no direito? Não. 2 processos da oftalmologia. Da oftalmologia. Não estou falando do paciente. Entendi, não é isso. entendi. Estou dizendo que... Eu estou falando da categoria, não estou falando do que aconteceu ali, do movimento da DPF especificamente, né? Que as pessoas... não, a gente conseguiu a DPF, tudo ótimo. Agora eu vou trabalhar tranquilo. Não, você não vai trabalhar tranquilo. A gente precisa da nossa regulamentação. A gente precisa que as coisas elas realmente se efetivem. Já dizia o tio Ben no Homem-Aranha, né? Sim. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Perfeito. Então, assim, aí o que eu disse e mesmo quando a gente conseguir a regulamentação, as nossas responsabilidades aumentam mais ainda. É exatamente isso. Só que a gente não conseguiu a regulamentação, então a gente tem que correr atrás dela e não esfriar. Né? Então, assim, ou seja, seriam 2 pautas aí, né? A gente está falando de modelos de atendimento, né, optométrico, que hoje por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em 2009, o meu pai é optometrista também. Né? Então, ele já é da época que o pessoal ia para as campanhas com a caixa de prova embaixo do braço. Ele dizia que ninguém fazia retinoscopia, tipo, retinoscópio era só... A gente via assim, mas praticamente não fazia, né? Era só, como é que o pessoal fala, só o mió. A gente ia lá testando, ele até me conta. É muito engraçado ele me contando como é que era que eles faziam lá para poder descobrir. Ele, não, a gente ia colocando a lente negativa... Aí, se ficasse pior, aí a gente ia lá pro positivo, até acertar. Era assim, entende? Então, tipo, era esse formato. Aí, depois, as instituições foram se formando, foram vindo os cursos técnicos, daí foi construindo, né, esse modelo educacional. E aí, começou-se a ter esse trabalho que era direcionado dentro da ótica ou vinculado direto com a ótica. Né? E aí, depois é que foram vindo os optometristas que foram montando consultórios próprios, que é o que a gente tem hoje. E hoje a gente tem os optometristas que estão se especializando para fazer trabalhos especializados. Então, não estão diretamente associados à ótica. E sim, por exemplo, em Fortaleza eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei 3 anos lá, e os optometristas me indicavam os pacientes deles. Ou seja, eles atendiam no consultório deles, ou às vezes no atendimento para ótica. Sim. E aí viam a anomalia, alguma coisa, tipo, não, eu vou encaminhar para a Rebeca porque eu sei que a Rebeca vai saber o que fazer. E aí me encaminhava. Ou seja, é como se eu tivesse, né,
na atenção terciária dentro da optometria. Né? A atenção primária seria o profissional que está ali na linha de frente, né? Faz aquela triagem, vamos dizer assim, na parte da refração. Mas ele tem que ter o conhecimento, do mesmo jeito que o optometrista, todo optometrista tem que ter o conhecimento de patologia, de identificação de sinais clínicos, eu gosto de dizer assim. Identificar que existe um olho que não está saudável, do mesmo jeito que ele tem que saber fazer isso, ele também tem que saber identificar que existe uma anomalia neurofuncional. Uma insuficiência de convergência, um problema acomodativo, um problema de movimentos oculomotores. Atrelada sobre refração. Sim, claro, é básico isso. Só que os optometristas não... Mas dá para fazer isso em 10 minutos? Dá. Pior é que dá. Não, assim, 10 minutos não, né? 10 minutos é ridículo, né? A gente falar isso, mas enfim. E ele tem que conhecer isso, porque ele tem que saber, o optometrista tem que saber que existem esses profissionais. Existem. Rebeca, mas o Brasil é enorme. Quantos profissionais estão atendendo em terapia hoje, por exemplo, que é o que eu estou falando? São poucos, realmente. Você saberia me dizer quantos optometristas hoje atuam ou têm um certificado, enfim, registrado no Brasil? Olha, eu não vou te dar uma certeza. A última vez que eu ouvi essa informação era muito baseado pelos números do próprio Conselho, né, do Conselho Brasileiro, que tinha em torno de 5 a 6 mil optometristas registrados no Conselho. Que ano? E essa informação pode já estar equivocada. Eu nem sei qual foi o ano a última vez que eu ouvi isso. Talvez ali em meados de 2018, por aí. Isso no máximo dobrou. No máximo. Chutando muito alto, dobrou. Realmente, porque a gente tivemos novas aberturas, né, de cursos e instituições, mas quantos se formaram, né, de lá para cá? Não sei. Quantos realmente foram até o fim? Realmente essa informação talvez já esteja defasada. Tá. Né? Então não saberia te dizer uma informação com mais detalhe. Eu não tenho mais acesso a essas informações. Você se formou no ano de? Eu me formei em 2010, eu finalizei o técnico. Isso, eu comecei a trabalhar... Não, em 2009 eu finalizei o técnico, eu comecei a trabalhar em 2009, em 2010 eu terminei a graduação. Você se formou onde? Eu me formei num vínculo com da Rácio, né, que é em Fortaleza, com a Colômbia, na época que era dos cursos iniciais universitários, né? Aí eu me formei nesse vínculo em 2010. Em 2016 eu terminei a pós-graduação, né? Comecei em 2014 e fui até 2016. Legal. A sua pós-graduação é? Neurooptometria. Neurooptometria. Isso. Que já é mais uma vertente da optometria, assim como a comportamental e as demais. Eu até gosto de trazer um pouco essa pauta da comportamental, porque tem se falado muito, né? Na optometria comportamental. Inclusive, tem instituições que usaram o nome neurocomportamental, neurooptometria comportamental, né? Meio que juntaram o nome neuro com comportamental, porque ficou comercial, ficou bonito e vende, né? Mas, na realidade, quando a gente olha para o modelo, a optometria comportamental, ela tem... A neurooptometria, ela está dentro da optometria comportamental. Tá. Porque a neurooptometria, na realidade, ela é uma área voltada para determinadas condições específicas de pacientes que sofreram problemas visuais causados por lesões cerebrais. Então, é como se fosse uma especialidade dentro da comportamental. Tá? Mas, no fim das contas, tipo, eu fiz neurooptometria e o formato... Se você... da onde que veio a neurooptometria? Aí você vai lá nos Estados Unidos, que tem uma associação de neurooptometria. E a neurooptometria, ela... Normalmente, quem faz neurooptometria já atende sobre o modelo da optometria comportamental. Então, é como se fosse uma subespecialidade da optometria comportamental. Porque o comportamento, ele é uma sinapse do cérebro, né? Uma resposta. Isso. Então, acho que tem uma correlação aí. Isso, perfeito. Porque, assim, na realidade, o que acontece? Um paciente, sei lá, de 70 anos que sofre um AVC, ele volta a ser bebê, entende? Ele tem respostas bem primitivas, como se fosse um comportamento de uma criança. Então, a gente olha para o comportamento. O que foi que aconteceu com esse paciente? Por que ele sofreu um AVC e teve uma paralisia? Ou ele sofreu um AVC e ficou com diplopia? Enfim, teve alterações visuais e outras alterações comportamentais. Às vezes ele para de falar, às vezes ele não consegue se alimentar, às vezes ele perde todos os movimentos. Enfim, tem vários níveis diferentes. E a gente está olhando para o comportamento. Não muda, né? Porque o certo é dizer que o modelo de optometria comportamental é uma filosofia. Então, tipo, tem profissionais que não conseguem entrar no modelo de optometria comportamental porque não é simplesmente eu te dizer, olha, para você ser optometrista comportamental, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu posso te ensinar um passo a passo, mas isso não quer dizer que você vai se sentir confortável para aplicar, porque é uma filosofia. É tipo assim,
Se eu olhar para um ortoptista e dizer assim, olha, para você conseguir organizar a visão binocular do teu paciente, você tem que colocar ele para engatinhar. Ele vai dizer assim, qual é a lógica disso? Tá. Né? Não, tem que usar o amblioscópio, tem que usar uns equipamentos específicos só para a parte visual. Mas por que ele não consegue associar o engatinhar com a parte visual? Porque para ele isso não tem nada a ver. Porque é uma forma de entender o desenvolvimento. Então, a optometria comportamental é uma filosofia de trabalho, é uma filosofia a maneira, eu costumo dizer assim, a maneira que você entende o sistema visual. Porque quando a gente termina a optometria, não importa se técnico ou graduação, tecnólogo ou bacharelado, não importa quanto tempo você estude. Você só olha para os olhos, o curso inteiro. Olho, 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 olho. Ah, não, mas a gente estuda morfofisiologia, estuda o corpo. Sim, estuda o corpo, mas estuda a fisiologia do corpo. Você não estuda o desenvolvimento, como que a criança se desenvolveu. Estuda desenvolvimento visual, mas não o desenvolvimento global. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento do sistema visual, não tem como desassociar o desenvolvimento visual do desenvolvimento global do paciente, porque está interligado. Só que 90% do curso optométrico, da maneira que o curso é ensinado, é voltado somente para o sistema visual. E tudo bem. Né? Isso é um modelo. É um modelo e você pode trabalhar sobre esse modelo. Só que tem os profissionais que trabalham sobre um modelo mais amplo, né? Que é a filosofia comportamental. Então, eu gosto de entender assim. Porque, por exemplo, eu não fiz optometria comportamental, mas eu sempre trabalhei sobre esse modelo. Eu escutava enfim, as referências chegarem para mim e dizer, Rebeca, tu tem que fazer optometria comportamental, porque você já tem esse modelo, você já vê as coisas sobre esse prisma, né? De não entender a visão somente pelo aspecto da visão, e sim pelo aspecto mais global. Então, a neurooptometria, eu fiz a formação em neurooptometria, era um modelo mais voltado para a parte só visual e cérebro, né? Cérebro e olho, realmente. Mas não tem como realmente trabalhar esse modelo sem olhar para o todo. Não dá. Eu lembro que quando eu estava trabalhando, né, no maior centro de optometria comportamental do Brasil, eu lembro que eu tive um paciente, eu já tive alguns pacientes que sofreram AVC e tudo, aí eu não fazia terapia deles porque eu só fazia a avaliação e tinha as terapeutas, né? Aí eu lembro que eu conversando com uma das meninas, aí uma das meninas disse assim, Rebeca, mas ele tem 75 anos, eu vou colocar ele para engatinhar de novo. Eu disse, tem que voltar para recuperar o que ele perdeu. E o que foi que ele perdeu? Vamos ver como é que ele tá no geral. Um monte de reflexos ativos, de coisas que a gente desativa quando a gente é criança. Só que quando você sofre um AVC, essas coisas elas voltam. E daí, ou seja, jamais um ortoptista ou um optometrista que trabalhe sobre um modelo mais clássico, ele vai entender dessa forma. Ele vai querer trabalhar, colocar um prisma, ele vai querer trabalhar só aqui. Né? Então, isso é a maneira de pensar. É igual, eu vou fazer uma analogia aqui, mas a gente não vai entrar por essa seara, tá? Mas eu vou fazer uma analogia. É igual partido político. Por que você se identifica com determinados partidos mais conservadores ou determinados partidos mais liberais? É porque é a maneira que você vive a sua vida, é a maneira que você entende tudo. Como você enxerga o mundo. Exato. E é dessa forma. Então, quando a gente fala desses modelos de trabalho, de optometria, não é diferente. É a maneira como você enxerga o mundo é que faz você ter interesse ou não por aquela linha de pensamento. É tanto que existem vários, não existem vários, existem em torno, talvez, aí de uns 200, 250 profissionais formados em optometria comportamental no Brasil. Onde essas pessoas estão? Que é 250 para 250 milhões. Mas elas não estão, nem essas 250 estão atuando na área. Elas continuam fazendo refração. Por quê? Porque por mais que elas tenham entrado em contato com o formato da optometria comportamental, não era o estilo de vida deles. Não fez sentido até um certo ponto, mas para colocar em prática, não. Para mim, isso vai muito além das minhas capacidades. Então, não é fácil. Não é fácil, porque não é simplesmente você fazer o curso e achar que realmente vai atender sobre essa filosofia. Você tem que abraçar esse modelo. E é um formato que você pode aprender, né? Mas se você não aplica para poder acreditar naquilo, ver os resultados, você não o que eu vejo não que vai além. A optometria ela é o último estágio da pessoa que entra, às vezes, como divulgador numa ótica, e o último estágio que ela vê de sucesso é a optometria, né? Então você vê, ela
vezes é puxadora, de puxadora vira, né, balconista, de Isso. balconista vira consultor. Uns fazem SENAC depois, né, formar optometria, porque eles veem que dentro daquele contexto o maior salário é do optometrista. Né? E é uma forma que acredito eu muito equivocada, né? Você vê que tem pessoas que não têm a menor aptidão para exercer a função, né? Querendo fazer uma parada que no final das contas ela não vai sair nunca de dentro de uma ótica, porque sempre foi pensado no lado financeiro, né? E também não está errado, não é questão de julgar, mas eu sinto que é algo que tem uma importância tão grande e é tratado de uma forma assim tão simplista que é preocupante. Sim, inclusive eu estava comentando esses dias, eu tô com quase 10 mil seguidores no Instagram. E eu sei que muitos deles são pessoas que estão na ótica. Não são optometristas. Justamente por essa percepção. Tipo, não, eu quero entender o que é essa optometria. E aí tem várias perspectivas. Eu digo que 90%... às vezes eu faço essas perguntas ali nos stories, né? Por que você entrou na optometria? Aí as pessoas ficam, não, porque eu queria ajudar os pacientes. Aí eu fico, tá. Porra nenhuma. Olha só, eu entrei na optometria por causa do dinheiro. Meu pai era optometrista, eu queria fazer direito. Aí ele olhou pra mim e disse assim, olha, eu acho que você deveria fazer optometria, eu vou pagar o curso pra você. Eu entrei bem novinha, né? Eu vou pagar o curso pra você, e você ganha o dinheiro, e aí depois você faz o curso que você quiser. Tá bom. Eu fui por causa do dinheiro. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque é a verdade. Entende? Eu vim da ótica, desse mesmo formato. Comecei ali trabalhando, levando os óculos para os laboratórios. Fui gerente da ótica do meu pai, sempre dentro da família e tudo. E depois fui para optometria pensando em ganhar dinheiro. Uhum. E eu digo que 90% das pessoas que entram na optometria entram com esse intuito. Só que as pessoas não querem falar, né? E eu digo, gente, não tem problema vocês falarem que entraram na optometria por causa do dinheiro. Exato. Não importa. Tá tudo certo. Claro, isso tá tudo certo. Mas só que o dinheiro vai vir a partir do resultado do seu trabalho. Não acho você. Só que aí tem uma coisa bem interessante, que eu acho bem curioso, porque tem muita gente que quando chega e entra na optometria, hoje em dia é bem assim. Antes não, mas hoje em dia é bem assim. Nossa, eu pensei que era mais fácil. Aí quando chega a pegar aquelas disciplinas assim, bem carregadas, tipo, meu Deus do céu, não sei o que, aí tem gente que se desespera, tem gente que desiste do curso. É tanto que você tem uma certa evasão do curso, porque as pessoas entram achando que é uma coisa e na realidade é outra, completamente diferente. Eu me lembro que uma vez eu estava em sala de aula, recebendo uma primeira turma, e tinha um sujeito lá que ele já era advogado. Ele era advogado e ele estava ali só por curiosidade. Não, é só porque eu quero entender, porque a minha esposa é R2 de oftalmologia e não sei o quê. E tipo assim, né? O optometrista estuda 5 anos para fazer refração. Aí eu... 5 anos para fazer refração? Eu já pensou se a gente tivesse que estudar 5 anos para entender o que é refração? Né? Não, a gente não estuda 5 anos só refração. A gente estuda várias coisas. E aí ele ficou se desconversando ali. Mas as pessoas acham que realmente a optometria é pegar um retinoscópio. E às vezes nem isso, né? Quando tem. É isso aí. Nem isso, né? Quando tem. É pegar uma tabela de optotipo, vamos falar assim, pegar umas lentes, né? E colocar ali, fazer o paciente chegar lá naquela linha que tem um 20/20 do lado e prescrever o óculos e pronto, e ganhar dinheiro. E aí, quando entra no curso, vem que não é isso. E aí se assusta, né? Então, a gente tem... Ainda bem que nós estamos aí com modelos de formação bem diferentes do que eram há 20 anos atrás. Vou colocar assim, 20, 30 anos atrás. E que está selecionando realmente os profissionais que estão entrando no mercado. Hoje a gente nós temos ainda... Eu acho que a proporção de profissionais que estão entrando, que são refracionistas, frente a profissionais que estão mais preocupados em fazer um trabalho diferenciado, ela está mudando. Assim, a gente está tendo profissionais que estão buscando mais. Porque, de uma certa forma, tipo, na minha época não tinha esse movimento na internet. A gente não sabia como é que eram os modelos de trabalho. Né? Na minha época tinha que recorrer aos livros, tinha alguma coisa ali no Google, mas tipo, alguém que explique, né, que fale sobre uma optometria diferenciada, não tinha, não existia. A gente tinha que falar com os professores ou com quem você conhecesse. Mas hoje em dia não, imagina, você termina ali um curso, como no teu caso, Marcelo, terminou o curso, tá, mas aí eu quero
quero ouvir agora, eu quero ter acesso a outras informações. Aí você me encontrou, sei lá, ou encontrou outro profissional, e tipo, tá, a Rebeca tá falando isso aí, mas eu não ouvi isso no meu curso. Mas deixa eu ouvir o que é que ela tá falando. E aí você escuta coisas que você não ouviu, de repente, na sua formação, e você fica curioso por aquilo. Ah, eu quero essa optometria aí. Porque essa optometria aí, eu tô vendo que essa optometria que vai fazer a diferença. E aí, assim, a gente vai construindo, e eu vejo que hoje a gente tem pessoas que estão buscando essa optometria além da formação clínica, né? Ô, Rebeca, conta pra gente uma coisa. Você já correu bastante esse Brasil, né? Uhum. Você esteve no Sul recentemente. Conta pra gente como é que foi o trabalho lá com a terapia. Pronto. Eu trabalhei como em 2014 eu entrei... É porque assim, o que acontece? Até 2013, eu gosto de contar essa história, porque até 2013 eu só trabalhava para ótica. Só trabalhava no modelo ótica e eu ficava assim. Já chegava assim, no meio pro fim, eu já estava indignada, porque tipo, o que eu tô fazendo? Eu não quero fazer só isso, né? Ou seja, até o ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro com a optometria, já tinha caído por terra, eu estava muito insatisfeita. E, tipo, tá, beleza, eu tô ganhando dinheiro, mas era só isso mesmo? Tipo, eu estudei 5 anos, fiz um monte de curso. É só para fazer isso aqui? Né? Eu estava insatisfeita com o meu trabalho. Eu, tipo, não, vou fazer uma pós-graduação. Foi quando começou a surgir umas pós-graduações que me interessavam. Fiz a pós-graduação, 2014, 2016. Aí, quando foi 2014, eu comecei a largar algumas empresas. E eu fui deixando, fiquei só com uma. Essa foi a que eu fiquei até o final. Por quê? Porque essa é que eu tinha mais liberdade para fazer o que eu quisesse. Né? A parceria era melhor. Era excelente. E aí, o que eu queria? Eu, tipo, não, eu quero fazer uma coisa que ninguém tá fazendo. Aí tinha a optometria comportamental, que já estava desde 2012, que tinha sido as primeiras turmas pelo TEA, né? E eu me inscrevi na primeira turma e não deu certo, porque eu morava no Ceará, Florianópolis, a 4.000 quilômetros de distância. Aí não deu. E aí eu fiquei muito frustrada e tudo, mas aí não. Aí surgiu a oportunidade de fazer a especialização, que era pela FASUP ali, né? Em Recife e tal. E aí, pronto, tá, vou fazer. Isso tudo, né? Dando aula também. E dando aula. Eu comecei a dar aula em 2011, né? 2011, 2012, por ali eu comecei a dar aula. Só que eu dava aula só na faculdade, né? E aí, fiz a pós. Por quê? Porque eu, tipo, é por aqui, é por esse caminho aqui que eu vou conseguir realmente fazer uma optometria além da que eu já tô fazendo. E aí, pronto, aí fiz. Aí de 2016 a 2019, eu atendi numa clínica em Fortaleza. E lá eu já trabalhava com terapia. Fazia avaliação, fazia terapia. Só que, mesmo tendo feito a pós-graduação, tinha coisas que ainda pra mim, não é só isso aqui. Ainda tem coisa. Até hoje tem lacuna? Eu digo que hoje tem bem menos. Sempre tem lacuna, isso, né? Não tem como não ter. Quanto mais você busca, mais coisas aparecem, entende? Mas assim, na época, meu Deus, eu disse até isso pro Enro, né? Eu disse, parece que tem um monte de fio solto na minha cabeça. Aí ele começava a rir. Porque a minha pós, ela era muito clássica ainda. Ela era muito voltada, como eu disse, só olho e cérebro, olho e cérebro, olho e cérebro. Mas eu, tipo, tem coisas a mais. Aí fui fazendo uns cursos paralelos, isso lá no TEA, fui fazendo cursos paralelos. Mas nunca cheguei a fazer a formação de optometria comportamental de fato, né? Fui fazendo curso, fiz curso de optometria desportiva, fiz curso de Syntonics do básico ao avançado, e aplicando. E eu criei um vínculo, né, com o pessoal lá do TEA e tudo. Aí, quando foi 2020, surgiu a pandemia, né, e eu parei de atender, né, pandemia. Eu já não estava mais morando em Fortaleza, estava morando na Paraíba. E aí, eu chamei o Enro para poder a gente fazer uma live juntos. Assisti. Pronto, legal. A gente fez uma live juntos, aí dessa live surgiu a conversa, né, que ele perguntou, né, perguntou se eu queria, né, aceitar o convite para poder ir clinicar lá no TEA. Porque ele queria dividir a agenda dele, e aí ele disse assim, mas eu não confio em qualquer pessoa para poder fazer esse trabalho. E você já vivencia esse modelo de optometria comportamental mesmo sem ter feito a formação. E eu fiquei lisonjeada, né? Obviamente, com o convite e tudo. Mas não era tão fácil, né? Eu achei que tinha muito a ver. Era isso. Tipo, eu já falava muito sobre aquilo, né? Sobre aquele formato e tudo. E aí, pronto. Aí, em 2020, em agosto, eu fui pra lá, né? Eles tinham fechado o TEA por causa da pandemia. Eles estavam abrindo gradativamente. E aí, pronto. Aí, cheguei lá, eu tava com quase 1 ano sem atender. Parada. Aí, foi, tipo... muito tenso, porque
No TEA chega pacientes autistas de todos os níveis, síndromes generalizadas, paralisia cerebral, etc. Vários tipos de casos complexos, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Professora. Professora, por favor. A gente vê muito assim, né? Pessoa que tem uma síndrome de tal coisa. Pessoa que tem... Que nasceu com uma deficiência. Pessoa que sofreu com um AVC. Eu falo assim, gente, mas tem os normais. Sim. E deve ser a maioria e deve ser difícil. O mais difícil deve ser o normal. É engraçado, mas é uma excelente colocação, Marcelo. Porque, assim, na realidade, eu atendi desde 2009 até 2019, eu atendi todos os pacientes normais, né? Quando eu comecei a atender com terapia, quando você fala assim, não, eu trabalho com terapia, aí começa a aparecer os pacientes, só as pérolas, entende? Tipo, porque, assim, ninguém faz esse trabalho. Aí quando surge alguém que faz, esses pacientes, eles surgem de todo lugar, entende? Mas quem são os pacientes normais? Né? Quem são esses pacientes que não têm coisas tão evidentes? Né? Por que eles vão buscar um atendimento diferenciado? É porque eles já têm alguma coisa, entende? Alguém já disse pra eles, olha, vai pra ali porque você tem... Não é muita coisa, mas você tem um probleminha, então eu não resolvo, então vai lá, né? Mas, assim, 90% dos pacientes, na circunstância, quando a gente se coloca, tipo, eu sou terapeuta visual, 90% dos pacientes que apresentam já tem algum transtorno, né? Alguma transtorno de visão binocular, transtorno de desenvolvimento, ou qualquer outra coisa do gênero. Mas... quem é que faz esse trabalho de olhar para os normais e identificar quem são os que estão alterados? É o optometrista geral. Eu costumo dizer assim, o optometrista clínico, ele é como se fosse um clínico geral. Ele que tem essa responsabilidade de dizer assim, eu estou atendendo aqui 50 pessoas e dessas 50 tem, sei lá, 20% delas que tem pequenas alterações que, isso aqui não é só prescrever o óculos e fazer a pessoa enxergar melhor. Essa pessoa, ela não está rendendo na escola, ela não está rendendo no trabalho, ela teve a vida privada. Eu costumo dizer assim, pacientes amblíopes, por exemplo, eu gosto de colocar essa situação porque o estrabismo é muito óbvio, mas a ambliopia ela não é óbvia. O paciente amblíope, se ele se não se identifica a ambliopia dele na infância para fazer o tratamento, ele chega na fase adulta tranquilamente. Eu tive um paciente lá no Sul que era um paciente normal, né? Só porque ele recebeu indicação, porque a avaliação era maravilhosa. Não, eu quis vir aqui porque me indicaram vocês e tudo, e disseram que a avaliação é muito boa. Tá bom. Aí tinha uma ambliopia. Aí eu conversando com ele super cheio da grana e trabalhava com a área de tecnologia, né? Aí eu conversando com ele, eu disse, olha, você sabe que você tem uma ambliopia, né? E tal, eu expliquei e tal. Ele, não, já me disseram que eu tinha isso e tal. Aí eu, tipo, você quer olhar pra isso? Ou você quer simplesmente que eu te prescreva um óculos? Ele, não, eu vim por causa do óculos mesmo. Então tá bom. Ele não veio por causa da ambliopia. Tá certo. Só que eu fiquei conversando com ele. Eu disse assim, me diz uma coisa, olha, normalmente o paciente amblíope, ele passa por determinadas circunstâncias no desenvolvimento, aí fui explicando. Aí ele foi e disse assim, realmente eu sofri muito na escola porque eu tinha muita dificuldade de aprender as coisas. Por causa de quê? Da limitação que ele já tinha. Aí eu pergunto, aí eu tipo, não, mas que bom que deu tudo certo, né? Hoje você tá muito bem, tá numa área e tudo certo. Lutou um pouco mais, mas conseguiu. Exato. Mas aí eu pergunto pra vocês, esse rapaz, ele foi pra área da tecnologia, certo? Aí eu pergunto, e se ele quisesse ter sido escritor? E se ele quisesse ter, sei lá, entrado pra área de humanas e não pra área de exatas, que talvez ele tivesse que ler mais? E se ele quisesse? Mas não pudesse porque o sistema visual dele era limitado. O que garante que essa restrição visual dele não impediu que ele tivesse várias opções? Ele seguir esse caminho. Entende? Sim. É igual o outro dia eu vi isso, né? Tipo, imagina na África quantos Einsteins morrem porque nos países da África, né? Porque tem restrição de nutrição, por exemplo. Sim. Entende? Então eu gosto de fazer essa analogia. Então quando a gente olha para pacientes que têm estrabismo, e eu não tô falando de síndromes mais complexas, né? Que a pessoa já nasce com algum transtorno mais grave, mas tipo pacientes que têm alguma limitação de restrição visual, de habilidades visuais, às vezes graves ou às vezes mais sutis, que simplesmente, tipo, isso determina como que vai ser a vida dele. Com certeza. Ele deixa de ter opções porque ele tem uma restrição. Entende? Então, E que muitas vezes negligenciadas, né?
A grande maioria Total. das vezes. A grande maioria das Total. vezes. Então, quando um optometrista vê um paciente que tem ambliopia, anisometropia, estrabismo e tudo, e ele só se preocupa em indicar o óculos e não dá nenhuma orientação, ele está dando uma sentença para o paciente. Tá, eu sei que você tem um problema, eu sei que tem tratamento, mas tipo, Eu não sei a técnica do tratamento. não vou falar nada disso para você, porque não é minha responsabilidade, sendo que é, né? Então, ele está dando uma sentença. E não sou eu que trabalho com terapia visual ou quem quer que seja. É quem está lá na linha de frente que faz isso. Né? Então, as pessoas estão muito preocupadas em olhar se o paciente tem uma doença ocular ou não e esquecem de olhar para esses outros aspectos que é do dia a dia do paciente. Entende? Tipo assim, beleza, o olho dele está saudável. Ótimo. Maravilha. Todo mundo tem que fazer isso. Faz parte do nosso trabalho. Está saudável. E ele está enxergando 20/20. Sim, mas e todo o resto? Movimentos oculomotores, acomodação, vergência, processamento visual, todas as habilidades que envolvem. Como que esse paciente está vivendo com esse sistema visual? Não, mas eu presumo que ele está vivendo bem porque ele tem uma acuidade visual 20/20. Pois você está presumindo errado. Isso não quer dizer nada. Eu estou sentindo muito assim. Essa história da luz azul, dos LEDs, tá atrapalhando tanto, assim, e não é tipo a luz do celular do Fernando. O ambiente todo está ficando tão poluído, mas tão poluído, que os normais, que tinha um pouquinho, está se tornando muito visível agora. Eu assisti um filme indiano lá, Como Estrelas na Terra, que vai o menininho, aí o professor, eu era assim. Aí eu vou vendo alguns relatos, eu estou estudando, eu estou pesquisando alguma coisa, eu falo, gente, eu tenho um pouquinho disso daí também. Não, mas esse outro eu também tenho um pouquinho. Daí eu falei assim, mas gente, isso é todo mundo, é o mundo inteiro. Não tem um normal. Exato. E é interessante isso que você fala, porque tipo assim, eu tô me identificando com esse filme, porque alguém está falando que essa alteração, ou esse sintoma, ou isso aqui tem a ver com algum problema. Mas e se ninguém fala? É tipo uma criança que tem baixa visão que eu digo, tipo, tem alguma limitação visual, porque é míope demais, ou uma própria ambliopia, ela acha que a maneira que ela vê o mundo é normal. Ou um adulto mesmo. Porque ninguém nunca diz pra ele que aquilo não é normal. Isso. Que a maneira de você enxergar não é essa, a maneira é essa daqui. Sim. Às vezes eu vou fazer o exame, o cara descobre que ele não enxerga de um olho no exame, na hora que tampa. Ele nunca tampou. Eu tenho um colega que foi descobrir que ele era surdo de um ouvido com 12, 13 anos. Eu falei assim, eu não sabia que tinha que ouvir com os dois. Olha só. É a mesma coisa com o sistema visual, né? Eu não sabia que tinha que enxergar com os dois. Eu pensei que a gente vai se enxergar só com um. E é o que você tá falando, às vezes a miopia tá alta, a hipermetropia tá super alta, um moleque hiperativo e, tipo, pra mim é normal. Uhum. Exato. Eu tô vendo essa luz piscando, só ele tá vendo. Uhum. E aí ele acha que aquilo é normal, a maneira que ele vê as coisas é normal. Não, ele tem uma deficiência ou uma sensibilidade tão maior que a sua, que pra ele vê. Exato. E aí quem é que tem que falar sobre isso? Quem é que tem que esclarecer isso? Somos nós, somos os profissionais da saúde responsáveis pela visão, né? Não é simplesmente tipo... Por exemplo, se eu coloco oftalmologia e optometria no mesmo, dentro dessas responsabilidades, quem é que tem mais acesso ao atendimento primário? É o oftalmologista ou o optometrista? O optometrista. É o optometrista. O oftalmologista, ele tem a responsabilidade de falar sobre prevenção de saúde ocular. Mas e quem é que fala sobre a prevenção de questões funcionais do sistema visual? É o optometrista. Essa é a nossa responsabilidade de falar isso. Olha, o jeito certo de enxergar é assim. Ter sintomas assim não é normal. Né? Então, a gente não é responsável por falar sobre a saúde do olho. A gente é responsável por falar sobre esses aspectos do dia a dia da pessoa que é normal, que tem um sistema visual normal. E que ela pode deixar de ter um sistema visual normal e ela não saber que isso está acontecendo. Porque ninguém falou, ninguém fala sobre isso. Só se fala que se você, sei lá, vê um flash de luz, isso pode ser um problema na retina, ou se você desvia o olho, você tem um estrabismo, sim, mas e coisas mais sutis? Flash de luz, vários amigos optometristas, glaucoma. Gente do céu, calma. O médico que é médico, ele demora meses avaliando aquela pessoa se é glaucoma, se é por uma foto, é glaucoma. Não. Aí pergunta se você sabe diagnosticar uma insuficiência de convergência? É de chorar. Mas isso o pessoal aprendeu. Depende, Fernandão. Depende como é que você foi o aluno. Você foi na escola ou você foi pro bar? Entendi.
Mas era pra saber. É pra saber. É pra Isso. saber. Você continuou estudando em casa ou você só assistiu a aula que tinha de sexta-feira à noite? Entendi. Entendeu? Tem um pouco. Eu acho assim que hoje eu tenho um pouco mais de noção de que o trabalho que eu faço. Olha que eu comecei a fazer esse trabalho em rede social muito despretensiosamente. Tipo assim, eu comecei a gravar. Eu gravei uns vídeos no YouTube em 2014, assim, tipo, eu vou gravar um vídeo. De Despretensioso, sim, Aleatório. cabelo grande. Aleatório, Aleatório. total. E tipo, eu nem sabia a proporção que isso ia tomar. Mas hoje eu tenho uma noção de que depois que eu comecei a engatar mesmo nesse processo, que foi ali em meados de 2017, até 2019 foi que eu engatei mesmo, especialmente no Instagram, é que hoje eu percebo que eu sou como se fosse uma pedra no sapato. Tipo, você é optometrista? E você tá fazendo isso aqui? Você, por acaso, sabe que tem que fazer retinoscopia? E que, não, você comprou um autorrefrator? Ótimo, maravilha. Mas e a retinoscopia? Você viu pelo menos o cristalino do cara, a córnea? O que você viu? O fundo de olho? Não, vamos ficar só no retino, né? Você já vê tanta coisa só no retino. Isso. Então eu acho que as pessoas têm uma relação de amor e ódio comigo. Porque diz assim, não, ali tem uma fonte gigantesca de conhecimento. Mas eu não quero ouvir. Entende? Aí tem gente que fica um tempo me acompanhando e depois sai. Eu vejo isso, entende? Por quê? Porque é isso, eu tô ali repetindo. Olha, você é optometrista? Aí eu abro lá uma caixinha ou uma enquete, coloco as pessoas querem ajudar, querem ser profissionais diferenciados. Tá, mas o que você está fazendo? Entende? Então, hoje esse é o meu trabalho, hoje é esse meu papel. Na realidade, é dizer, tipo, tá bom, você é optometrista, então tá. Mas você está fazendo pelo menos o mínimo? Qual é o mínimo que você está fazendo? Aí tem gente que escuta, tem gente que não escuta. Só que eu lembro de um aluno que eu tive que ele disse assim, professor, às vezes eu deito de noite na cama, depois de um dia de trabalho, e aí fico... mas eu não fiz MEN naquele paciente. E a Rebeca fica falando todo dia que tem que fazer MEN. Entende? Então a pessoa fica, né, com aquela informação. Então, assim... E ainda bem que fica. Mas aí tem a distância entre você ouvir a informação e aplicar, né? Tem a distância, claramente. Só que às vezes é isso que você está falando, Fernando, que tipo, é para saber. É para saber. Tá. Isso tá na base de todos os cursos. Isso eu sinto na pele... dadas as suas devidas proporções, eu sinto na pele no balcão. Né? Eu, quando comecei a suspeitar da forma que era vendido óculos num determinado lugar que eu trabalhava, me surgiram alguns questionamentos e me pôs a crer que não é possível que algo seja tão simples assim. Algo que vai restaurar a minha visão. Não digo nem restaurar, mas... o que vai mudar a minha forma de enxergar o mundo de fato, porque, né, às vezes o mundo para uma pessoa é um borrão, seja tão simples, limitado a 2 tabelas e um rabisco num papel, numa barganha de preço infinito. Isso me gerou algumas pulgas atrás da orelha. E aí foi onde eu entrei no Senac e fui... E aí você começa a ver que, olha... é um show de horror, como disse o professor Sergei. O que é feito, o que está sendo feito no balcão por essas pessoas que não têm a menor noção e fazem isso sem responsabilidade e empatia. E que, olha, eu vou te falar, como que você enxerga isso? Isso é São Paulo, pelo tamanho. Isso você sente lá no seu estado. Isso é geral. Porque, olha, é preocupante. Porque se a gente começa a pensar que tende a aumentar o número da população que usará óculos. Só que já dizia o El Chan, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Se começar a crescer dessa forma, é preocupante. Né? Porque cada vez eles estão mais inescrupulosos, né? Sim. A picaretagem, ela tomou devidas proporções que passou da imoralidade, né? É algo que é tratado de uma forma tão que eu não sei nem te dizer, né? Tem dono de ótica que não é nem dono de ótica, para mim tinha que ser chamado de bicheiro, né? Como que você vê isso? Porque eu acho que o seu atendimento ele é coroado com um bom atendimento no balcão, uma explanação do que você prescreveu numa receita, com entender o que você escreveu na receita. Tem gente que não sabe o que você escreveu na receita. Se você colocar lá no campo de observação e não colocar por extenso, não sabe o que é abreviação. Eu costumo dizer assim que é uma tríade.
é o profissional que avalia, é o balcão, né, na ótica, e é o laboratório. Ou seja, o meu trabalho depende do trabalho de mais 2 pessoas. A qualidade, o resultado do meu trabalho depende do... Ainda tem o paciente, né, que é a outra variável. Porque ainda tem o psicológico do paciente. Sim. Mas assim, como que eu vejo isso hoje? Hoje eu não estou mais atrelado à ótica em nenhum nível, né? Mas o tempo que eu convivi com o setor, é que a ótica no Brasil ela é vista como comércio. É muito banalizado. Produto. O cliente, ele é cliente. Mas é tipo assim, ele sai do consultório, ele não é mais paciente, ele é cliente. Né? E esse entendimento é que faz com que existam essas situações. Sim. Já lá fora, por que funciona tão bem a optometria com a ótica? É porque a ótica ela não é vista como um comércio. Ela é vista como uma casa de saúde. Então, ou seja, culturalmente existem essas diferenças. Então, a maneira que as pessoas entendem. Tá, Rebeca, esse é o problema, mas... É muito difícil você mudar uma cultura, né? Como é a cultura da ótica no Brasil. Então então a gente tem que falar com as pessoas com essa tríade, que é o profissional que avalia, não importa se médico ou optometrista, a pessoa que está no balcão e o laboratório, né? Então, falar com essas pessoas. Esses dias eu estava andando com uma amiga ali e a gente estava numa ótica que eu ouvi assim... Ah, não, mas a mudança da lente da paciente, da cliente que não estava se adaptando era 0,25. Aí eu só pensei assim na hora. Nem comentei com essa minha amiga, inclusive. Eu, tipo assim, 0,25 de diferença dá uma mudança de distância focal de 4 metros. 0,25 de diferença dá uma modificação de ponto focal de 4 metros. Ou seja, faz muita diferença na percepção daquele paciente. Então, às vezes, o 0,25 faz total diferença. Né? Aí tem gente que diz, mas só 0,25. Tá. Mas aquela pessoa que está falando aquilo, ela tem ela tem um conhecimento restrito sobre aquela informação, que ela diz, não, mas 0,25 não é nada, porque é um valor muito pequeno. Realmente, matematicamente falando, é um valor pequeno, mas na maneira que o paciente vê, não é pequeno. Então, aquilo ali, só o fato de ela não entender isso, vai desencadear uma série de coisas, assim. Ela vai explicar isso pro cliente dela, ela vai se aborrecer, porque ela não vai entender que o cliente dela não está se adaptando porque teve essa mudança. Isso vai interferir diretamente na vida dele. Claro. Exato, é isso aí. Aí gera aquela tensão, aí fica tenso pro avaliador que fez e tal, enfim. Então, ninguém soube explicar direito o que aconteceu e fica isso. Né? Aí ele vai no médico, o médico escreve uma cartinha, esculacha os optometristas e é isso. Ou esculacha a ótica, porque isso acontece também. Né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente só conseguiria modificar esses modelos a partir do conhecimento. Entende? Tipo, eu vejo, o Fernando, assim, que as pessoas, o pessoal da ótica, eles são os maiores responsáveis por disseminar essas informações. Eles podem disseminar. Eu conheci pessoas na ótica que tinham um conhecimento fantástico, técnico, das informações das lentes e tudo. Mas eu senti, 90% do tempo do meu trabalho, eu senti necessidade de explicar primeiro pro meu paciente, tipo, olha, tem que ser essa lente aqui, por causa disso, disso, disso. Se você for lá na ótica e disser o contrário disso, não aceite. Por quê? Porque eu sabia que quando chegasse lá na ótica, o pessoal ia vender... Eles iam falar que astigmatismo é sensibilidades das luzes. Falar coisas aleatórias, porque eles ouviram isso, não tem nenhum conhecimento. Tá? Mas, infelizmente, dentro dos próprios cursos de ótica, se dissemina essas informações. Porque é como se fosse, tipo... Produto. Né? Não importa. O que importa é que eu consiga vender a lente mais cara. Não importa se eles vão se adaptar ou não quero saber. Tem garantia de erro médico e adaptação. Exatamente. Entende? Então, assim... São muitas linhas que deveriam ser trabalhadas para a gente começar a mudar esse entendimento. Mas o ideal era o entendimento de que, tipo, ótica não é comércio, ótica é casa de saúde. Mas aqui no Brasil a gente não tem esse entendimento, porque não começou assim. Entende? Então, então se eu não posso ir pela raiz do problema, eu vou pelo menos trabalhar as pessoas que estão envolvidas dentro do processo. Mas é difícil. Porque a gente tem o mercado, né? Como que um representante de lente de umas marcas grandes vem para explicar pro técnico em ótica o que é aquela lente? O técnico em ótica ou a pessoa que está no balcão vai receber a informação do representante, ele vai acreditar. Ele é um representante da marca. Sim, mas a gente está falando de comércio, a gente está falando de mercado, ele também quer vender. Então, ou você vai ali e procura saber mais informações sobre aquilo, ou então você acredita naquilo e vai repassando informação.
repassando. E aí é complicado, entende? É complicado porque as pessoas têm que ter consciência. Mas se a pessoa quer vender, ela vai ter consciência de quê? Ou pra quê? Né? Às vezes... Polêmico isso aqui, esse assunto é tenso. Vou pegar pesado de novo. Às vezes tem que parar de ver Pantanal um pouco. Pegar o livrinho, buscar na internet. Você assiste Pantanal? Não tenho tempo. Tô estudando, caralho. Tá louco? Vai tomar no cu, Pantanal, caralho. Tô lá, quero saber que meu paciente tem mas no o olho, cara não, caralho. Mas o cara quer saber o Pantanal, ele não quer saber, ele não quer Pau estudar no lente, cu do não. paciente, ele não tá nem aí. Se que ele quer 20/20, J1 lá e já era. Quer sair no final de semana, encher a cara. É isso. Deixa eu fazer aqui um adendo, inclusive, que pro pessoal do balcão da ótica. Sabe qual é a melhor forma de você saber se o teu paciente realmente, se o teu cliente, né? Realmente está com uma boa percepção visual com aquela prescrição? Não é você ter um teste de acuidade visual, é você ter um teste de estereopsia. Tá? Ah, mas eu não sei usar. Traduz. Procura se informar. Traduz. Traduz. O que acontece? Geral não entendeu. Pronto, não é o que só acontece? Porra nenhuma, ninguém entendeu. Nós temos 2 olhos, certo? E a nossa maior habilidade do sistema visual, das informações de entrada, ou seja, o que está aqui e que entra, depende... A maneira que a gente entende o que está aqui depende da relação entre os nossos 2 olhos. Ah, Rebeca, mas isso o paciente não enxerga de um olho. Aí é outra história. Mas sei lá, a maioria das pessoas vão usar os 2 olhos ao mesmo tempo. Então, como que será que esses 2 olhos estão se comportando juntos? Essa é a pergunta. Como eu testo isso? Tem como eu testar? Tem. E não é assim. Ah, ele está vendo ali. Ah, ele está vendo ali. Então, eu presumo que os dois... Ah, mas quando eles abrem os 2 olhos, ele também está vendo. Então, tá certo. Não, porque essa habilidade, ela é monocular. Ah, mas quando abre os 2 olhos, é binocular, sim. Mas é uma informação, a acuidade visual, ela é uma informação de 0,2% da retina. Ela é uma informação central da retina, certo? Da fóvea, tá? Isso é básico, né? Sim. A acuidade visual, ela é determinada por um espaço micro da retina, que é a fóvea. E todo o resto da retina serve para alguma coisa? Serve. Ela manda informação perifoveal, que é pericentral, e periférica. Ou seja, isso aqui que eu estou vendo as minhas mãos se mexendo depende da minha retina periférica. Então, se você coloca o paciente assim, ele vai ter boa acuidade visual, mas será que ele vai conseguir se movimentar? Ele não vai conseguir se movimentar. Ele vai ficar tipo, opa, vou esbarrar. Ou seja, eu preciso dessa informação central periférica. Então, essa é a maior habilidade. A maior habilidade do sistema visual é quando eu consigo pegar a informação central, combinar com a periférica, sincronizar meus olhos e fazer o que a gente chama de ter a percepção de profundidade. O 3D, que é a estereopsia. Essa é a maior habilidade. E não a acuidade visual. Entende? Então, se eu tiver uma boa estereopsia, eu vou ter uma boa acuidade visual. Então, ou seja, eu posso testar uma habilidade limitada, que é a acuidade visual, ou eu posso testar a maior habilidade de todas. E como é que eu faço isso? Tem um testezinho, que é um livrinho, que aí você coloca um óculos polarizado no paciente e você vai saber se ele consegue ver todas as bolinhas lá até o máximo ou mínimo necessário pra gente dizer que ele tem uma boa resposta de binocularidade. Aí imagina só, ele tem um óculos velho, né? E ele tem um óculos novo. Aí dizem, não, mas a gente não fez o óculos ainda. Tá bom, então arruma uma armação de prova da caixa de provas. Vamos testar aqui essa prescrição. Tá, eu vou colocar aqui na armação de prova, ajusto direitinho, coloco no paciente antes de mandar fazer os óculos e coloca ali o teste de estereopsia e pede para ele ver. Se ele conseguiu alcançar o mínimo necessário, vai dizer, parece que tá bom essa prescrição. Ah, ele acabou de receber... Só que assim, né? Isso é complicado? Porque nem 90% dos profissionais não aplicam esse teste. 99? 99,99. Só os meus alunos é que aplicam esse teste. Eu não sabia nem o nome. Tá louco. Realmente os profissionais... É aquele que você pega a mosquinha? Isso, é esse mesmo. Já Sim. Da mosquinha? Sim. Pronto. E realmente, eu tô falando isso aqui, mas primeiro tem que começar pelos profissionais que avaliam, porque esse tem que ser o parâmetro. Na verdade, esse é o parâmetro principal. A acuidade visual é secundário. Se eu tenho uma boa estereopsia, eu tenho uma boa acuidade visual. Entende? Então, se a estereopsia está afetada, então deixa eu ver como é que tá a acuidade visual. Será que realmente está ali ou não está? Né? E às vezes ele tem uma boa acuidade visual, mas não tem uma boa estereopsia. Exatamente. Isso acontece. Ao contrário, não. Não. Entendeu? Então, assim, porque a estereopsia, ela depende... A estereopsia é a informação central, que é a acuidade visual, e periférica juntas. Então, tem paciente que tem... Ele pode ter
uma boa acuidade visual e a estereopsia ser ruim, porque é uma informação mais ampla. Né? E ele pode ter, agora, se ele tiver uma boa estereopsia, ele tem uma boa acuidade visual. Porque para ter uma boa estereopsia também tem que ter uma boa acuidade visual. É hierarquia de habilidade. Entende? A gente começa a desenvolver as habilidades pela fixação, né? Lá ali nos primeiros meses de vida. A fixação, acomodação, movimentos oculomotores, vergência. E, por último, a estereopsia. Então, eu só consigo estruturar a estereopsia 100% se eu tiver passado por essas etapas. E aí a estereopsia vai alimentando essas outras habilidades. E a estereopsia para se desenvolver... e a gente vai esticar aqui se eu for falar sobre isso. A estereopsia ela só consegue se desenvolver plenamente se eu tiver um bom desenvolvimento motor. Rebeca, tem algum pacientinho para você contar pra gente? Ixi. Tem alguém marcou para você? Deixa eu ver aqui. Eu tenho outra pergunta para você pensar também. Me conta da Rebeca. Eu vou chamar você Rebeca desenvolvedora. Porque a Rebeca desenvolve cursos, faz curso. Como é que é a Rebeca criadora, desenvolvedora? Nossa, eu estava me lembrando aqui dos pacientes e tudo. Quando eu comecei a atender no TEA, a minha maior preocupação, né, falando dessa parte dos pacientes, era a quantidade de pacientes autistas que eu ia atender naquela circunstância, porque eles têm uma relação muito próxima com um dos maiores centros de autismo, de intervenção precoce no autismo lá no Sul. E aí eu cheguei, eita, eu vou atender muitos pacientes autistas, eu sei disso. E aí começaram a chegar os pacientes autistas e tudo, e cada paciente era um mundo, uma coisa diferente e tudo, né? Tinham níveis de conexão diferentes. E aí eu lembro de um, que inclusive eu estava comentando, que ele veio com um diagnóstico de autismo, e ele tinha passado por várias intervenções médicas, de medicação e tudo. E aí quando ele chegou para mim, aí eu recebi ele na recepção, ele estava brincando, aí eu sentei, falei o nome dele, ele olhou para mim, sorriu. Aí esse menino é autista, mas como assim? E ele ficou, né, interagindo, conversando em todo o tempo e tal, e a avaliação foi super tranquila. Aí eu disse, essa criança precisa fazer uma avaliação de processamento visual. Por quê? Eu estava avaliando a entrada visual. E na entrada visual tinha alterações já. Tinha alterações e depois fez o processamento, várias alterações. Ele tinha alterações de desenvolvimento, fato. Mas, para mim, o diagnóstico de autismo foi questionado. É tanto que depois ele entrou em terapia, foi fazendo a terapia, aí ia voltando, as habilidades melhorando. E aí, eu lembro até que a mãe levou depois a irmã, porque não, eu vou trazer a irmã dele também, porque me disseram quase a mesma coisa dela e ela era mais nova ainda. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que existem várias circunstâncias que os pacientes chegam com um diagnóstico, às vezes de dislexia. E eles saem sem o diagnóstico de dislexia. Porque não era dislexia. Ele tinha uma desorganização ou de entrada visual, que a grande maioria é de entrada visual, e de processamento, ou, às vezes, só de processamento. E aí entra na terapia, trabalha-se aquelas situações, e daqui a pouco ele volta, vai ali para a TO, vai para os profissionais que ele já acompanhava e diz, nossa, não parece mais que ele tem aquele tal diagnóstico. E aí faz a reavaliação, e aí vê, realmente ele não tem mais. Ou seja, nunca teve, na realidade. Então, muitas situações acontecem nesse aspecto, sabe? Muitos. E aí, falando desse lado do desenvolvimento, em alguns momentos desse meu processo, eu, o que eu tô fazendo, né? Será que as pessoas realmente aplicam aquilo que eu falo, né? Será que isso tá fazendo sentido? E aí, às vezes eu tô nesse looping, aí quando eu acabo expressando isso um pouco na rede social, né? Quando eu tô meio, né, insatisfeita e tal. E as pessoas vêm e me mandam direct. Ai, mas é porque aconteceu isso, você mudou minha vida e eu tô fazendo isso. Aí pronto. Aí eu começo, entendi, tá funcionando. Então eu vou ali e continuo fazendo. Porque às vezes a rede social, ela tem um lado bom e o ruim. O bom é porque a gente consegue atingir várias pessoas. E o ruim é porque tem muita distância. Tem uma distância entre o que eu tô fazendo e eu saber se aquela pessoa que tá me ouvindo, ela realmente tá aplicando aquilo. Né? Então, esse é o lado ruim, é o lado negativo. É tanto que agora, depois que esse ano, eu resolvi voltar com os cursos presenciais. Por quê? Porque nos cursos presenciais eu consigo ver ou sentir se aquelas pessoas estão aprendendo aquilo.
né? Não fica tão distante. E aí eu resolvi voltar com os cursos presenciais. Inclusive, semana que vem eu vou estar dando curso em Fortaleza, né? Então, assim, tem essas nuances, né? Tem essas nuances. Hoje eu não estou mais na faculdade, né? Minha está dando aula. E é um processo, mas é bem interessante, porque eu comecei, eu fui a primeira, né, a fazer esse trabalho em rede social voltado para o optometrista, né, e eu não parei de lá para cá. Eu não fiz nenhuma pausa, vamos dizer assim. Eu faço pausas, mas pausas muito sutis, assim. Eu abro um curso, aí depois estou cansada, aí dou uma diminuída, mas depois volto de novo. E é isso. E eu gosto de fazer isso porque eu tenho uma necessidade de falar, tipo, eu estudei, porque eu sempre fui muito curiosa. Eu nunca me... Essa história, tá assistindo Pantanal? Não, peraí, depois eu assisto Pantanal, deixa eu ler isso aqui, deixa eu tirar essa dúvida aqui. Então, eu passei muito tempo assim, tipo, sei lá, eu atendi um paciente e vi, isso aqui tem uma alteração assim, mas eu não tenho certeza do que é. Peraí, deixa eu ir atrás para eu saber o que é isso. E nisso de sanando as minhas próprias dúvidas e curiosidades, eu fui construindo. Eu, tipo, ai, mas deixa eu falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Me pergunte. Tem que ter uma vontade de externar a parada, né? Exato. Por isso que eu abro lá a caixa de perguntas. Me pergunta. Tem dia que eu tô tão assim, tipo, pelo amor de Deus, me faz uma pergunta mais difícil. Porque eu gosto de falar, entende? Eu gosto de falar, eu gosto de colocar isso desde a faculdade. Tipo, na época da faculdade era o MSN. Uhum. É da época de vocês, né? O MSN, pronto. Sim. Aí a gente ia fazer as provas e tudo, e eu amava, tipo, eu estudei. Deixa eu te ensinar. Deixa eu falar sobre isso aqui. Porque isso reforçava o meu próprio conhecimento, né? E aí isso foi. Aí entrei, comecei a dar aula e gostei do negócio e tudo. E é assim até hoje. Então, tipo, pra mim foi algo que eu descobri, inclusive descobri que isso faz parte da minha própria missão aqui nessa terra, enfim, que é transmitir. Eu não sou uma criadora. Eu gosto de dizer, eu sou uma explicadora. Eu gosto de explicar as coisas. Então, tipo, às vezes algo tá muito complicado na minha cabeça, eu, tipo, não, deixa eu deixar isso mais fácil para poder falar sobre isso. Então, essa é a Rebeca desenvolvedora. Eu gosto de dizer, eu sou uma explicadora. Quem falou isso foi o Clóvis. Clóvis de Barros, né? E ele fala, tipo, eu sou um explicador. Eu, tipo, pronto, é isso, eu sou uma explicadora. Que dia que você vai trazer o Clóvis aqui? Pois é. Ô, louco. Eu falei pra ele uma vez assim, vamos trazer o Cortella. Ele, vamos. Eita! Gostei. A gente já tem, né? A gente já tem. Ô, Rebeca, eu tenho uma outra... Alguns colegas, vamos falar a gente fala assim, vou fazer uma especialização em comportamental, neurocomportamental. E a gente sempre pensa assim, vou trabalhar com criança especial. Por isso que eu fiz aquela pergunta do normal, porque não é só com ele que você vai trabalhar, você vai trabalhar no normal. Com todo mundo. É porque realmente a gente acaba atraindo esse público diferenciado, né, nesse aspecto. Mas se eu fizer a avaliação aqui em vocês, cada um eu vou encontrar uma mazela, vou dizer assim, igual o pessoal gosta lá de dizer no Nordeste, uma mazela, eu tenho certeza. Entende? Porque é isso que você estava falando, né? Sobre a questão da luz azul, o ambiente, a maneira que a gente... que essa geração nova, ou até mesmo a minha geração, que é a geração anterior, ela está sendo criada, ou seja, em ambientes mais fechados, já não se brinca mais na rua, a criança ela não tem mais a possibilidade de aproveitar a cidade, ela está brincando dentro de casa, ela está brincando dentro de apartamentos de 60 metros quadrados, o desenvolvimento está limitado. Então, essas crianças elas já estão crescendo com alterações visuais não óbvias. Ou seja, não é um estrabismo, não é uma ambliopia, são coisas muito mais sutis. Que aí vem as crianças com problema de aprendizagem. Os problemas de aprendizagem, quando você vai ver, sempre tem um componente visual, porque é a nossa maior fonte de captação da informação. É visual. A criança tem um problema de aprendizagem, pode procurar. Ou é visual, ou é motor, ou é auditivo, ou é os três juntos. Raramente você encontra um isolado do outro. Aí a grande maioria das crianças hoje que tem transtornos de aprendizagem, elas estão na fono, ótimo. Elas estão na TO, elas estão na psicopedagoga, sei lá, mas passaram por uma avaliação visual com oftalmo, que detectou que a saúde do olho está saudável, está normal, ótimo. Que tem a acuidade visual 20/20, ok. Tá, mas e a acomodação, e a avergência, e a estereopsia, e os movimentos oculomotores, e como é que está o processamento, todas as outras habilidades? Está desorganizado. Todas essas crianças têm desorganização das habilidades. Isso daí tudo que você está falando acendeu uma luzinha aqui, né?
fluorescente ainda. Isso tudo está acontecendo agora. Daqui 20 anos a gente vai ter que estar estudando tudo de novo esse pessoal de hoje. Exatamente. Que a gente não vai saber como é que eles vão estar daqui 20 anos. 30. Eu não sei daqui a 20, 30 anos, mas eu acho a gente passa por processos adaptativos. Né? O que é que está acontecendo? Nós vamos ter, a gente já sabe que nós vamos ter muito mais míopes daqui para frente. Isso é um processo adaptativo? A miopia é um processo adaptativo à maneira que a gente utiliza o sistema visual. A gente utiliza muito a visão de perto. Desde o advento da eletricidade, as coisas começaram a ficar mais internas, né? Não se ia mais lá para fora para acender fogueira, coisas do gênero, contar história. Passou a ser mais interno. E aí, a partir daí, a gente começou a criar uma adaptação do sistema visual. Porque o míope, ele enxerga melhor de perto. Então, para que eu vou enxergar melhor de longe se eu passo o dia inteiro sentado na frente do computador? E é engraçado, você pega livros antigos, fala assim, o míope é aquele cara que gosta de estudar muito. Exatamente. O hipermétrope não gosta de estudar. Porque o hipermétrope, ele é hiperativo, ele não é hiperativo. Ele experiencia o ambiente, ele usa o corpo, ele se manifesta no mundo. E o míope não, ele é fechado, porque o espaço visual dele é restrito. É limitado. Exato. Então, aí eu fico pensando, tá, ok, isso para miopia, mas a gente vai ter outras adaptações. É provável que a gente desenvolva pacientes, sei lá, né, outros processos adaptativos que a gente perca a visão binocular. Que a gente vai ter 2 olhos, mas só um seja funcional. Por quê? Para que eu vou usar profundidade se eu passo o dia inteiro num ambiente pequeno, sem me movimentar? Eu vou usar profundidade para quê? Se eu não me movimento. O sistema binocular, ele existe porque a gente, lá na época das cavernas, a gente caçava, a gente tinha que sair, a gente não ficava muito tempo no mesmo lugar. Tinha que se movimentar. Rebeca, o fantástico de assistir os seus vídeos é isso. Essa frase sua, que vai deixar de ser binocular, já agora acabou o Pantanal, acabou o jornal depois. O jornal depois, porque ferrou. O que ela tá falando, gente? Não, na verdade, eles não estão entendendo. Não, e eu também não. A galera não tá entendendo a profundidade, porque o que me vem na cabeça é um monte de criança aí tomando Ritalina que era só ir num optometrista. Exatamente. É exatamente isso. A gente fala, quando a gente... Eu nunca pensei nisso. Porra. Porque, gente, é isso. A gente nasce e a gente é só motor. A gente só se movimenta, a gente não enxerga. Mas eu preciso preparar uma base sólida para poder desenvolver o sistema mais eficiente de todos, que é a visão. Que o que mais usa o cérebro. Exato. O cérebro usa... De 70% a 80% da informação visual que chega é através dos olhos. Todos os outros sistemas são de base, é suporte. Tá? Então, se essa base já não está bem construída, o sistema visual vai sofrer, entende? Vai sofrer. Então, eu vou continuar sendo motor, mesmo tendo que usar os olhos. Então, é uma criança que se mexe muito, é uma criança que não consegue parar para estudar, porque ela não usa o sistema visual, porque ele não funciona direito. E aí... Não, menino é hiperativo. Não, ele tem transtorno de aprendizagem. Não sei o quê. Vai lá, prescreve a Ritalina e pronto, o menino fica calmo. O que você diria de uma criança de 12 anos, primeiro óculos, -4 AO? Oh, Deus. Eu diria que ela tem essa miopia de desenvolvimento. Alguma coisa aconteceu, mas aí existem vários fatores. Inclusive, a gente estava falando daquele caso lá, né? Existem vários fatores, mas a gente olha para isso e já diz. Se não tem um histórico familiar, que é um ponto, né? Ah, não, a mãe tem uma miopia alta, que às vezes, eu tinha uma paciente, maravilhosa, fofinha, que ela tinha 8 anos, com a miopia de -4, e a mãe tinha uma miopia de -4 e pouco. E o sistema visual da filha era igual da mãe. Até o eixo, né? Engraçado, né? E eu não tô falando nem do resultado propriamente, mas tipo, eu nem fiz a avaliação da mãe. Só que a mãe tinha uma exotropia intermitente. Eu conversando com ela, de vez em quando o olho dela ia pra fora e voltava. Eu não fiz a avaliação dela. E a filha tava indo no mesmo rumo. Tipo, herdou a organização ou a desorganização visual da mãe, ok. Mas por que não teve uma intervenção? Porque se ela tava com 8 anos e com 4, então quando ela tinha 3 anos, ela não tinha 4. Ela tinha 1. E aí, no caso, tipo, uma criança de 12 com menos... Quanto que tu falou? -4 AO. Com -4. Aí eu olho, tá, mas há 5 anos atrás essa criança tinha -4? Ela não tinha -4, ela tinha menos do que isso. Então, alguma coisa aconteceu, o cérebro precisou criar algum mecanismo para poder deixar essa criança melhor. O -4 era a melhor situação para ela. E o que você me dentro diz? daquela circunstância. Como que isso reflete na vida dela? E o -4 era bom para... Geralmente, quais são... Perdão, Marcelão. Quais são os padrões que essa criança apresenta, né? Que
por falta de informação, não vou nem julgar, não foi identificado. O que geralmente uma pessoa que vive dessa forma, que tem essa ametropia e não é corrigida, como que é a vida dessa pessoa? Quais são os padrões? O que ela apresenta, né? Porque às vezes vai ter pai assistindo e falar, puta, minha filha faz isso. Né? Será que pode ser isso? O que ela apresenta? Deixa eu fazer uma vírgula. Sim. O engraçado é que o menos 4AO é bom pro cérebro dela assistir a galinha, como é que chama? Galinha pintadinha. É isso. Agora. Exato. E é uma característica. Vamos pensar assim. Ela está... Hoje ele tá bem temático, né? Ele tá terrível, tá impossível. Pantanal, galinha pitadinha. A camisa vermelha dele tá foda, ele é demais. O Marcelão cheio das graças. Gostei das analogias. Não, gente, eu tô falando sério. Eu tô falando que você pôs o celular lá no... O pior é que a gente sabe. Você pôs o celular lá no carrinho da menininha e põe lá. Minha filha tem uma exotropia fodida, já foi identificado -2 na serotometria. Eita. E quando ela começa a encher o saco, eu dou a porra do celular pra ela, tá ligado? Também é uma negligência da minha parte, que é da área, mas... E ó que eu negligencio sabendo. Sim. O que essa criança que não sabe né? apresenta pro pai correr? Toda vida que eu escuto, tipo, uma criança de 12 com -4, uma criança, tua filha com exotropia, eu já faço assim, uma retrospectiva do desenvolvimento dessa criança. Tá. Primeiro, como foi a gestação da mãe? Aí a gente volta lá e eu posso, tipo, mapear, de acordo com a conversa com os pais, como foi o desenvolvimento dela. Então, aí eu olho e digo assim, essa criança de 12 anos, ela está míope. Ela não é míope. Ela está, naquele momento, naquela circunstância. A miopia foi a melhor coisa, foi a melhor adaptação que o cérebro pôde criar diante de como ela se desenvolveu durante aqueles 12 anos. Então, eu tenho que olhar para trás. É o menos pior. É o menos pior. Foi a melhor coisa que o cérebro pôde fazer naquela circunstância. Adoro quando você fala que não é o erro refrativo, é o estado. O estado, perfeito. Adoro, o estado adoro refrativo. Então, assim, o que a gente pode... Quando a gente olha para isso, o que se pode fazer? Tá, mas como é que essa criança é? Primeiro, se ela tem uma miopia de -4, tem alguma coisa motora. Será se essa criança, ela pratica algum esporte? Não, ela não pratica. Aí a criança, sei lá, ela diz, eu não gosto de fazer esporte. Você não gosta ou é porque o seu desenvolvimento não permitiu que você pudesse experimentar algo e que você... Nossa, eu gosto de fazer isso. E não foi nem oferecido. Às vezes foi oferecido, ou não foi oferecido, claro. Às vezes foi esse o problema. A criança nunca foi para um parquinho, sei lá, os pais não deram essa possibilidade, ou a criança que ficou todo o tempo dentro do berço, todo o tempo dentro do carrinho. Não teve a oportunidade de pegar a bala do chão. Exato. Ou de derrubar as coisas de cima. Enfim, não teve essa oportunidade. Tá, tudo bem, mas ela está assim. E aí, como que essa criança pode se comportar? Ela pode ser uma criança introvertida, o mundo é fechado, ela quer ficar só de fone de ouvido. Ela gosta muito de ler, mas ela não gosta de sair, ela não interage com pessoas. Ah, tá, e como que vai ser o futuro dessa criança? Bom, o que pode acontecer é... Primeiro ponto a se preocupar. -4 é uma miopia que já existe a possibilidade de... Essa miopia vai aumentar, com toda certeza absoluta. E as chances de ela desenvolver doenças oculares que levam à cegueira no futuro... já existem. Já é o primeiro ponto. Preocupar porque aquela miopia está ali. Ah, mas por que ela está ali? Aí a gente sabe que teve alguma coisa no desenvolvimento. Daqui para frente vai ter que acompanhar a retina dela. Agora, sim, perfeito. Mas eu posso fazer alguma coisa. Se ela está míope, eu posso fazer alguma coisa para ela... para estabilizar essa miopia? Ou para diminuir? Sim. Eu tenho que olhar para o desenvolvimento dela, saber onde é que foram as falhas e trabalhar essas falhas. Tem como reverter o quadro? Com 100% de certeza, tem como impedir que avance. Tem como reverter? Em alguns casos sim, outros não. Mas o ponto principal é, tá, ela está míope. O que eu posso fazer para evitar que isso piore mais? Certo? Tá, mas o que vocês têm que saber, né? Quem está me ouvindo, pais, mães, profissionais do balcão da ótica, optometristas, ou enfim, outros profissionais da área, é que se você vê uma criança míope, você tem que olhar para essa miopia como um sintoma. Isso é um sintoma. Miopia não é a causa. Ela não é aquela circunstância. Não é a miopia que causa os problemas. A miopia está ali como sintoma. Tá, sintoma de quê? Aí você tem que investigar. Pai e mãe que tem filhos míopes, olha, essa miopia está ali, não era para estar. Por que ela está? Ah, não, porque surgiu. Porque a tendência dela foi ter. Não foi a tendência. A tendência da gente é ser hipermétrope. O processo de metropização leva à hipermetropia baixa. Porque se tá míope, já não tá certo.
Tem como fazer alguma coisa? Tem que investigar por que essa criança está míope. Né? E tem como intervir para que essa miopia ela não se desenvolva cada vez mais, porque o problema é que, estando míope, já existem uma série de possibilidades de alterações na fase adulta. Né? Existe um instituto lá na Austrália que se chama Instituto Brian Holden, que eles fazem vários estudos sobre essa questão do aspecto da miopia. E lá eles trazem números e tudo, falando que a miopia, a partir de 1, já tem a chance de desenvolver diversas doenças oculares que podem levar à cegueira. Isso, no caso, no futuro. Né? Mas é isso. Se a criança está míope, isso é um sintoma. É igual você olhar para um estrabismo. Por que as pessoas ficam tão preocupadas com o estrabismo? Porque é uma coisa muito evidente, né? Porque é um problema. Mas é estético. Estético, eu também acho. É, claro. Tem esse estético. aspecto, sim. Mas as pessoas, acendem várias luzes na cabeça. Tá, olha, o olho tá torto, então tá anormal. Mas a miopia também é anormal. Entende? A miopia é anormal. Não é simplesmente... O problema é que ela é silenciosa, né? E não é simplesmente colocou o óculos que resolveu. Não é isso. Colocou o óculos só... E que sua maioria é mal feito. Exato. Só um adendo. O óculos, ele simplesmente faz a criança ou o adulto, sei lá, ver ali uma determinada distância. Ok. Que, na realidade, sabe o que o óculos faz? Eu adoro trazer esse pensamento. Sabe o que o óculos faz? Ele pega a imagem que está lá e traz para perto. A lente negativa faz isso, né? Traz para perto. Aí o cérebro vê aquilo muito perto. Eu tô vendo, tá nítido, tá lindo. Mas tá muito perto, né? Aí o cérebro faz o quê? Deixa eu distanciar mais. E esse distanciamento é o quê? Aumentar a miopia. E aí fica esse fluxo. Tá resolvendo o problema? Prescrever o óculos? Não. Não. Claro que não. Porque aquela criança está míope. Ela não é... É porque tem vários tipos de miopia, né? E daí, enfim... Mas tem aquelas miopias que já estão estruturadas e que não mudam muito, mas já são miopias muito altas, enfim. Mas tem as miopias de desenvolvimento, que são as mais preocupantes, que é até os 20 anos, mais ou menos. Essas miopias que vão aparecendo sem causa aparente, simplesmente surgiu. Elas são de desenvolvimento e elas vão ficar aumentando. E aí, quanto mais aumenta, maior a chance de doença ocular, maior a chance de problemas. Crianças que podem ter... mas ela tá míope, tá, beleza. Ela pode ter um problema de desenvolvimento, que pode ser um problema na acomodação, um problema na vergência, um problema proprioceptivo, um problema de reflexos primitivos, várias questões. E tem como controlar isso. A minha paciente de 8 anos, a mãe queria, porque ela estava preocupada, porque a miopia dela todo ano aumenta. Eu não quero que isso aconteça mais. Só que a guria já estava com várias alterações, ela tinha várias alterações de desenvolvimento que não eram evidentes. Aí o que ela gostava de fazer? Gostava de ler, tinha ansiedade. Uma criança de 8 anos com ansiedade. TikTok é quantos segundos? 15 segundos? Não, eu ia falar isso agora. Então a gente está falando que tem um monte de depressivos que às vezes poderia ter sido uma metropia não corrigida ou não identificada na infância? Entende que a metropia ela é um sintoma. Ela Sim. não é a causa. Se surge uma metropia, é sintoma. Por que surgiu? Aí você tem que... Opa, deixa eu voltar. Certo? Então, a metropia, não, mas eu levei meu filho com 3 anos de idade e prescreveram o óculos para ele. Tá, mas já tá errado. Com 3 anos, se ele tem uma metropia, isso é um sintoma. Por que com 3 anos ele tá apresentando aquilo? Vamos olhar pro segundo ano, pro primeiro ano de vida. Já tem alguma coisa ali. É desenvolvimento, o desenvolvimento está desorganizado. Então, tem que olhar para isso. Só que, né, tem que ter os profissionais preparados para fazer isso. Não são todos, são pouquíssimos os que conseguem fazer essa analogia, essa avaliação. E sim, gente, o desenvolvimento visual, ele está sobre um pilar, sobre umas bases que é motora, emocional, tá tudo interligado e fisiológico. Então, se a minha base motora, sensório-motora está desorganizada, isso vai interferir direto no emocional, porque eles se retroalimentam. Sim. Então, nós temos muitos pacientes que eu atendi lá, né, no Sul, eles tinham já diagnóstico de depressão, estavam tomando medicação, às vezes Ritalina, coisas emocionais que estavam atreladas a desorganizações da base sensório-motora. E que tinham miopia ou outras condições visuais. Então, ou seja, é por isso que a gente está falando de comportamento, porque está tudo na base do desenvolvimento e aí isso se reflete na maneira que o indivíduo vai manifestando isso Só no mundo. para o pessoal entender, né? Então é o que entra, é o que eu processo, é o que eu expresso. Exato, então, perfeito. Então é o que está... Né? Pode ser em comportamento ou pode ser em maneiras de emoções. Sim. E aí a gente tem pessoas, inclusive adultos, que têm diagnósticos aí... Outro dia eu estava participando de um curso em que tinha muitos psicólogos e eu trouxe também, inclusive, essa questão à tona.
Porque eu disse, olha, tudo bem, né? Os psicólogos têm que intervir, obviamente, é o papel deles. Em algumas situações, o psiquiatra tem que intervir com a medicação, porque ajuda na organização do cérebro, mas tem toda uma base de desenvolvimento que não se olha. Os profissionais não olham mais, porque não é papel deles. Tem que se olhar, tá, ok, você tem depressão, ansiedade e tem um problema e tá tomando medicação, tá. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a tua organização motora, como que teu corpo se posiciona no mundo e como teu cérebro interpreta essa relação do teu corpo, do teu ambiente aqui com o mundo. Às vezes são pessoas que não passaram por um processo de desenvolvimento adequado. E aí são várias frentes para poder ajudar esse paciente, esse indivíduo, né, a se manifestar de forma mais adequada ou mais saudável no mundo. Posso falar uma besteira? Pode. Hoje sou eu. Manda bala. Esses dias eu falei pra uma mãe, e aí só naquele instante caiu a ficha. Eu falei assim, gente, até os 24 anos, 20, 24 anos, nós ainda somos criança visualmente. E até os 30, ainda somos adolescentes cerebralmente. Ainda tem muitas sinapses ali acontecendo que ainda não estão, né? É o que você falou, eu acho. E foi naquele instante que eu caí, pô, até os 24 somos criança, até os 30 ainda somos adolescente, depois que vamos ser adulto. Isso, e eu vou fazer um parêntese com isso que você está falando, para poder deixar mais claro. Sim, né, em parte isso é verdade, porque a gente está falando de neuroplasticidade, nosso cérebro ele é muito mutável. Só que os 5 primeiros anos, eles são substanciais, porque nos 5 primeiros anos a gente desenvolve a base. A base de tipo, tá, o cérebro, a partir ali, né, a partir dos 5, tipo, ele vai dizer assim, tudo bem, agora eu vou me desenvolver a partir dessa base aqui. Pode ser que essa base esteja mais ou menos, pode ser que ela esteja 100%, mas aquele indivíduo vai ser moldado a partir daquela base. Aquele alicerce. Aquele alicerce. 5 primeiros anos. Aí envolve, inclusive, o período gestacional. Mais uns dias sem Pantanal de novo, para estudar isso. Pronto. Okay. Inclusive, envolve o período gestacional. A gente tem especialistas, por exemplo, eu conheci uma osteopata que ela trabalhava só com a parte pediátrica. E aí, eles faziam intervenção na gestação. A mulher tem que se movimentar no período gestacional para que o bebê se movimente dentro da barriga e ele já desenvolva determinadas habilidades que ele não precisaria desenvolver só quando nascesse. E a gente achando que era só musiquinha, só conversar com o nenê. Porque começa tudo ali. Não, aí eu vou... É só para deixar um episódio 2, que infelizmente acabou o nosso tempo. Eu disse, tinha que ser um curso aqui. Mas assim, então você está querendo me dizer que uma mãe que tem uma gestação com um risco de placenta, com descolamento na placenta, que ela não irá se movimentar, provavelmente isso vai afetar? Isso é para o episódio 2. Pronto. Rebeca, muito obrigado. Eu que agradeço, fiquei lisonjeada pelo convite. Assim, muitíssimo obrigado. Foi do caralho. Marcelão, você tá em casa. Não assista mais Pantanal, Marcelo. Pessoal, esqueçam o Pantanal. Eu quis dizer do TikTok também, porque o que está acontecendo, e eu sinto isso também. Você quer a informação em 15 segundos, próxima. Informação... Não, gente, você tem que sentar e ficar dias e horas. É, isso mesmo. Então, tá louco. O mundo Galera, tá louco. Esperem o episódio de número 2. Acontecerá em breve, nem que seja à distância. Que a gente deixou aí uma pulga atrás da orelha. O que vai ter de gente aí que não vai entender nada e eu espero que sirva para pelo menos pesquisar. Claro. Tá bom? Eu gostaria muito de agradecer novamente, tá? Eu acho que é mais uma pessoa que a gente pensou que não ia conseguir, tá? E vem o curso avançado dela. Vem curso avançado, eu vou deixar todos os links na descrição, tá? Tá. Depois você me passa tudo, claro. A gente vê isso aí no particular. Professor, certo? sim. Gente, muito obrigado. Estamos encerrando o episódio 11, que não teve nem abertura, porque já começou num baita já engatou. assunto. Eu espero que vocês tenham tido paciência suficiente de pelo menos chegar até aqui, porque foi um episódio muito bom. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Valeu, tchau!